eu, como palestrante e presidente do Congresso, devo ter a responsabilidade de fazer com que o horário seja cumprido. Então, nós já estamos com meia hora de atraso. Eu queria agradecer a todos. Estou quase com vontade de assim, muito obrigado para encerrar. Eu vou falar uma coisa séria com vocês. Eu estou olhando meu tema aqui por falar em My House, My Life. Eu achei meu tema tão feijão com arroz. Porque não é verdade? Assim, nunca se ouviu tanto em congresso da Bradep, pelo menos eu não me lembro, tanto se falar em capitalismo, socialismo, desigualdade. E o amigo do Onofre, que leu o livro dele e falou que ele era um neoliberal, ele tinha tomado uma, né, Onofre? Esse, acho que merece ler de novo. Eu fiquei na dúvida, eu vou me valer aqui da condição de palestrante, quase ser debatedor. Me deu uma curiosidade, o Bruno, novinho desse jeito, ganhou um litígio do Valvidão de 800 milhões de dólares. Eu pensei assim, pô, será que no Itamaraty tem honorário de 5 meses? A Procuradoria da Fazenda tem. A igualdade de condições, o reivindica que está na moda. De repente, né, a carreira de diplomata passa a ser mais atrativa ainda, né? E eu vindo para cá, trazendo essa papelada, e vi o Humberto Ávila chegar, fiquei sem graça, porque aí eu me lembrei do Humberto Ávila e me lembrei do Santiago Dantas. Dizem, é uma história conhecida, que o Santiago Dantas deu uma aula magna de 1h30 sobre hipoteca. E ele estava com um pedacinho de papel desse tamanho, que a todo de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, ele consultava e dava hipoteca. Consultava hipoteca, teoria, jurisprudência, teoria estrangeira e construções. Aí, numa distração do professor Santiago Dantas, um dos alunos falou assim, nós temos que saber como é que é a letra do professor Santiago Dantas, como é que ele escreve tanto num papel tão pequeno. E foram lá e pegaram o papel que estava em cima da mesa. O papel que ele consultava, sempre, de 5 em 5 minutos, estava escrito hipoteca. Hipoteca. E aí, eu me lembrei, na posse de professor titular do Humberto Ávila, ao contrário do professor Santiago Dantas, ele chegou com um calhamaço de papel, não olhou para o calhamaço de papel, foi só enganação. Aí eu chego e falo assim, o que eu faço? Eu estou com essa quantidade de coisa, eu posso olhar ou não posso olhar? Olha, eu diria que tem muitas coisas aqui, mas todas estão escritas assim, guerra fiscal, só isso. Bom, então diante, para descontrair um pouco, eu fiquei assim, sufocado com essas palestras. Eu não sei se é resultado de uma eleição que foi dura, eu diria que as palestras estão com um tom mais assim, eu não diria ideologizado, mas mais politizado, né? Assim, alguma coisa está acontecendo. Bem, então, o meu tema, livre concorrência, segurança jurídica e guerra fiscal. Aí o que eu pensei? Eu fui pensando aqui para melhorar, assim, entrar na mesma vibe das palestras que me antecederam. Falei assim, o que é que eu devo fazer? Então, o que eu vou propor aqui é o seguinte, a livre concorrência, assim, sob a perspectiva da neutralidade e da igualdade. Então, em que medida a segurança jurídica pode atrapalhar a livre concorrência? Em que segurança a guerra fiscal pode atrapalhar a livre concorrência? A guerra fiscal parece que é um caminho mais fácil. Nós vimos aqui, desde a primeira palestra, e dessas que agora ocorreram, os litígios na OMC, etc., que o manejo da carga tributária para atrair investimento, para atrair capital, é um fenômeno que ocorre entre países, bloco de países, e na ordem interna entre estados e entre municípios. Nós aqui vamos tratar da guerra fiscal entre estados. E o que é a guerra fiscal entre estados?
é a concessão unilateral de benefício fiscal sem prévia autorização em convênio. Isto é a guerra fiscal. E o que é benefício fiscal? Qualquer tributação pelo ICMS numa alíquota inferior a 12%. Se nós temos uma alíquota interna que tem por parâmetro resolução do Senado que diz que a alíquota interna deve ser a mesma das operações interestaduais e essa é de 12%, qualquer tributação abaixo de 12% em operações internas é benefício fiscal. E a guerra fiscal é a concessão desse benefício sem autorização convenial nos termos do que dispõe a Constituição e nos termos do que dispõe a Lei Complementar número 24 de 75. Qual é a primeira evidência antes? Qual é a causa dessa guerra fiscal? Isso foi dito aqui pela professora Isabel, foi dito aqui pelo Onofre, foi dito aqui por todos que me antecederam. A guerra fiscal decorre de um desequilíbrio regional, de um desequilíbrio entre os estados. Então, sob a perspectiva de livre concorrência e neutralidade, os estados mais pobres, eles não querem a neutralidade tributária. Por quê? A neutralidade tributária não vai atrair investimentos, não vai atrair capital para os seus estados. Ele precisa exatamente que a tributação não seja neutra, seja desigual para atrair aquele investimento. Então, uma das soluções para a guerra fiscal talvez seja a União assumir a batuta, ser a maestrina para coordenar ações que promovam a igualdade, que diminuam as desigualdades, que equilibre a federação. Então, essa, eu não tenho dúvida que é uma das causas maiores da guerra fiscal e a solução passa pela diminuição das desigualdades. Há outra questão de solução política mais difícil, que nós todos sabemos também, que essa guerra fiscal tem por objeto o ICMS. A partir do momento em que nós transformamos esse ICMS num IVA, num imposto sobre o consumo, unificado com impostos municipais, impostos federais, contribuições sociais, esse mecanismo de guerra fiscal deixa de existir na mão dos estados. Mas nós sabemos o problema disso diante do nosso federalismo fiscal. Estávamos recentemente num seminário sobre federalismo fiscal em Brasília, promovido pelo ministro Gilmar Mendes, em que havia professores alemães, amigos do professor Humberto Ávila. Não há dúvida que a Alemanha é uma federação, e lá o IVA é federal, e eles se valem da distribuição da receita do IVA para equilibrar as desigualdades regionais. Mas no Brasil se confunde ter competência tributária com autonomia financeira. E nós temos uma experiência, eu acho que exitosa no Brasil, em relação à distribuição dos 25% do ICMS para os municípios, que tem a regra constitucional, e essa distribuição é feita com muita eficácia, com muita eficiência. Então, acho que há um tabu no Brasil de se discutir, quando se fala em reforma tributária, se fala em federalismo, de que o ICMS na competência dos estados é algo intocável. Eu acho que isso poderia ser melhor refletido. Mas o que me assusta, todas as vezes que eu me debruço sobre o tema guerra fiscal, é o seguinte: é o deliberado desrespeito à Constituição pelos Estados-membros. No ano passado, nós estávamos aqui, no primeiro dia do Congresso, falou-se sobre guerra fiscal, estava um dos palestrantes, era um tributarista, doutor, professor, vice-governador do estado do Pará, Helenilson Cunha Pontes. Ele disse com todas as letras: nós fazemos guerra fiscal e vamos continuar a fazer. Por sobrevivência. Por motivo de sobrevivência, mas
Então, esta não pode ser uma solução razoável. Os estados deliberadamente, explicitamente dizem a todos: nós desrespeitamos a Constituição, concedemos benefício fiscal sem passar pelo crivo do CONFAS. Então, como, em primeiro lugar, fica evidente que a guerra fiscal, e isso eu não preciso dizer, as sanções previstas na Lei Complementar 2475 para a guerra fiscal atingem os contribuintes que não participam diretamente da guerra fiscal. Há uma dupla sanção prevista na Lei Complementar 2475. Para o Estado recebedor da mercadoria incentivada, o contribuinte que recebe essa mercadoria incentivada não pode tomar o crédito. E, ao mesmo tempo, impõe-se que aquele que recebeu o incentivo pague a diferença entre o ICMS devido e o incentivo concedido. Uma teria que excluir a outra. Mas esta guerra fiscal, a sanção, como ela alcança só a figura dos contribuintes, quem pratica a guerra fiscal não sofre nenhum tipo de pena, de sanção, que são os Estados. E não há uma célebre frase de um julgamento de guerra fiscal do ministro Pertence que nesta seara não há santos. Todos a praticam. Os estados mais ricos praticam talvez numa medida menor, mas os estados ricos e mais pobres também praticam a guerra fiscal. E a guerra fiscal, obviamente, que leva à desigualdade, desiguala os contribuintes incentivados e pode ferir a livre concorrência. Não há a menor dúvida disso. Há várias propostas que eu diria que não são estruturais para se acabar com a guerra fiscal, mas tem várias propostas tramitando atualmente. Há uma proposta de súmula vinculante, que repete exatamente o que já está na Constituição, está na Lei Complementar, mas daria agilidade aos julgamentos do Supremo. E há uma proposta, fui informado hoje pelo secretário da Fazenda, Pedro Meneghetti, que amanhã, ou melhor, hoje, o Congresso está votando um projeto de lei complementar que derruba o quórum, a unanimidade do quórum passa a ser de 3/5, e que isso está sendo julgado hoje está sendo votado, não sei, foi votado, alguém sabe? Parece que estava na pauta do Congresso hoje, que retiraria a unanimidade do CONFAS, ou seja, incentivaria os estados a seguirem aquilo que está na Constituição. Bom, sobre guerra fiscal, o que eu já falei sobre isso diversas vezes, há uma novidade que eu queria, não sei se você sabe, compartilhar, que é de uma recente decisão do Supremo em ação direta de inconstitucionalidade relativa à Constituição do Estado do Ceará. É uma decisão recentíssima, que ela é de 30 de outubro de 2014. De quinta-feira passada. Olha que coisa curiosa. Há várias isenções concedidas, isenções de ICMS, concedidas pela Constituição do Estado do Ceará. Várias isenções concedidas pelo Estado do Ceará, que foi objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Mas olha que interessante, que revela aqui um certo ativismo do Supremo Tribunal Federal, que revela assim a permanente insatisfação do ser humano, né? O ministro do Supremo quer ser parlamentar, às vezes, mas não basta ser um, eu acho que ele quer, são 11 para 500, ele quer ser 50 parlamentares. O ministro de Estado quer ser ministro supremo, o parlamentar quer ser ministro de Estado, é uma eterna insatisfação. Neste julgamento, em que havia várias isenções, olha, é curioso, vou dar 3 exemplos aqui.
O Supremo disse que esse dispositivo que estava sendo questionado, o Supremo disse que não havia problema. Eu acho que há. A Constituição diz que o ato cooperativo praticado entre o associado e sua cooperativa não implica em operação de mercado. Ou seja, não se pode cobrar ICMS na venda da cooperativa para o seu associado, porque isso não é uma operação. Então, aí, o Supremo disse assim, mas aqui não está tratando de incentivos, nem de isenção, está tratando das relações dos atos cooperativos, que é uma omissão do legislador complementar, então o Estado pode tratar. Não é isso. A Constituição está prevendo um caso de não incidência de ICMS, ou retirando do campo de incidência do ICMS as operações entre a cooperativa e o seu associado. Mas há outros benefícios que tratam, concede isenção tributária de ICMS aos implementos e equipamentos destinados aos deficientes físicos, auditivos, visuais, mentais e múltiplos, bem como aos veículos automotores de fabricação nacional com até 90 HP de potência adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência física. Aí é esse finalzinho que eu queria comentar com vocês. O que acarreta a declaração de sua inconstitucionalidade, sem a pronúncia de nulidade por um prazo de 12 meses. Por quê? Não há nenhuma linha justificando os efeitos prospectivos. É inconstitucional só para daqui a 12 meses. Não tem nenhuma explicação. Não tem assim, deixa eu ver o parágrafo de baixo, o porquê. Não, aí vem o parágrafo de baixo e diz assim, o caput do artigo 193 da Constituição isenta as microempresas de tributos estaduais, de forma expressa o ICMS, o que acarreta a declaração de inconstitucionalidade. Mas para já. É assim, a microempresa declarou inconstitucionalidade, vale já. O automóvel fabricado 90 HPs e tal é inconstitucional para daqui a 12 meses. Qual é a lógica que há nesse julgado? Nenhum. Bom, então, mas como guerra fiscal é um assunto batido, que nós já conversamos muito sobre ele, eu vou me ater vou parar por aqui em relação à guerra fiscal, dizendo isso que sempre repito, é um absurdo a guerra fiscal praticada pelos Estados, porque prejudica os Estados na medida em que ele renuncia à sua receita, isso a médio e longo prazo. O Onofre, mais do que ninguém, deve saber dos malefícios que causam aos Estados. Eu imagino que, se fizer, me parece inclusive que há estudos que a receita dos Estados em relação a esse imposto caiu se você excluir da receita do ICMS o S, que é a receita advinda dos serviços de comunicação, dos serviços de transporte, bem como as operações com energia elétrica, com minerais, aquilo que não havia no ICM. Se sobrar no ICM, as operações mercantis, hoje, eu queria que o Onofre confirmasse, eu acho que reduziu drasticamente a arrecadação do ICM clássico em razão da guerra fiscal. As soluções existem. Pode passar pela União num movimento de liderança para promover o equilíbrio regional, aumentar as condições de competitividade dos Estados por uma intervenção da União e poderia passar, obviamente, com a reestruturação dos impostos sobre o consumo no Brasil. Muito bem. E, óbvio, que uma empresa, há casos de empresas narrados, de empresas estabelecidas em Goiás, que rapidamente ganharam o mercado por conta de incentivos fiscais, e outros casos que é evidente que uma empresa incentivada tem condições de concorrer desigualmente, afetando a livre concorrência. Mas em que medida a segurança jurídica pode afetar a livre concorrência?
E agora também, recentemente, muito recentemente, houve uma decisão do Supremo a respeito de ação rescisória em matéria tributária. E aí sim, em que medida é a alegação? Se eu sou uma fábrica que tem 4 ou 5 fábricas no Brasil, em razão, eu tenho uma coisa julgada que me dispensa de pagar o tributo, e o meu concorrente paga esse tributo, em nome da coisa julgada, em nome da segurança jurídica, a livre concorrência pode ser afetada. Se eu estou falando de 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, essa é a alegação e essa é a questão entre segurança jurídica e igualdade que sempre se colocou. Muito bem, eu queria aqui fazer um breve registro do porquê, assim, da origem das ações rescisórias em matéria tributária, em 2 minutos, porque é algo relativamente recente. As primeiras ações rescisórias foram objeto de pareceres, professor Sartre, professora Isabel, professor Humberto Teodoro, no sentido de que não cabia ação rescisória em matéria tributária, e se por acaso coubesse, os seus efeitos teriam que ser ex nunc e não ex tunc, e se fazia uma diferença muito interessante do cabimento da rescisória, quando a coisa julgada declarava a constitucionalidade, e o cabimento da rescisória quando se declarava a inconstitucionalidade, as diferenças entre uma e outra coisa. E acho que esta decisão do Supremo deve ser interpretada sob este enfoque. Porque o que é que ocorreu nesta recente decisão do Supremo? Uma empresa teve uma decisão transitada em julgado, uma empresa do Sul, permitindo de se creditar do IPI, de se valer do crédito presumido do IPI nas compras de mercadorias com alíquota zero ou isentas. E ela ganhou e transitou em julgado. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento, no sentido de que não seria devido, legítimo, este crédito presumido. E a Fazenda ajuizou uma rescisória, teve uma decisão favorável no TRF da 4ª Região, que foi objeto de recurso extraordinário, e o contribuinte teve o seu recurso extraordinário provido, e o Supremo disse o seguinte: a ação rescisória é um instrumento processual especialíssimo e que não pode ser instrumento de uniformização da jurisprudência. Se ao tempo em que aquela matéria foi decidida, a jurisprudência dominante era no sentido da coisa julgada, e se houve posterior mudança de entendimento do Supremo, a rescisória não é instrumento de harmonização de jurisprudência. Mas neste caso, não houve declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Supremo ao mudar a sua jurisprudência. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei se esta posição do Supremo repercute ou muda o seu entendimento, consagrado entendimento do Supremo, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei. Porque o Supremo tem o entendimento de a declaração de inconstitucionalidade é uma declaração de nulidade. A regra é essa. Então, para os casos em que houver a declaração de inconstitucionalidade, de nulidade da lei, a ação rescisória também não será cabível. E a questão da segurança jurídica e da livre concorrência, porque vamos pensar na hipótese invertida. O Brasil, nós todos sabemos, convive com controle concentrado e com controle difuso, com os 2 sistemas.
Não é um sistema misto, são os dois simultâneos. Vamos imaginar que um contribuinte, no controle difuso, questione determinado tributo e perca e faça uma coisa julgada. O Supremo, depois, julgando outro caso com repercussão geral, não diria nem ADIM, com repercussão geral, declara a inconstitucionalidade daquele tributo. Aquele contribuinte que perdeu vai ser o único contribuinte daquele imposto, porque há uma coisa julgada dizendo que aquele imposto é devido, e depois há uma decisão do Supremo pela declaração da inconstitucionalidade, aí diz assim, neste caso não caberia a rescisória, ou nem precisaria dela. Se for uma decisão em controle concentrado, eu retiro do mundo normativo aquele dispositivo que era a base da coisa julgada desfavorável ao contribuinte. Então, é uma questão importante porque noticia-se de modo muito superficial. O Supremo diz que não cabe mais rescisória em matéria tributária. Acho que é uma conclusão precipitada, que merece reflexão e que eu trouxe aqui para dar conhecimento a vocês, para nós refletirmos. Eu, seguindo a linha do professor Américo Lacombe, não vim trazer soluções, vim trazer dúvidas e questionamentos e perplexidades. Com isto, com essas breves palavras, encerro e agradeço a paciência de todos os senhores. Muito obrigado.